quero lhe falar nesta terceira área sobre o pastor e a sua gestão pessoal do dar. Eu vou pedir depois se podiam colocar umas cadeiras lá, ali livres, para quando alguém voltar não ter que passar pelo meio de todos, está bem? Com calma, carinho, vamos separar umas 3 ou 4 cadeirinhas, está bem? Vamos começar agora, olha para mim outra vez, todo mundo com entusiasmo. Quem está feliz, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Um só, tá bom. Gálatas 6:7, vamos lá. Paulo disse assim: não vos enganeis. Quer dizer que há pessoas que gostam de se enganar. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Quem é que sabia que de Deus não se zomba? Não se brinca com Deus. Aquilo que o homem semear, isso é aquilo. Isso ceifará. Então, se você semear pro bem, você colhe pro bem. Se você semear pro mal, você colhe mal. Agora eu quero merecer a sua atenção para um assunto um pouquinho mais intenso e mais dramático que eu quero tratar agora. Eu tenho confrontado alguns dos nossos pastores e bispos da sede e até alguns membros do staff da igreja, que nós temos 48 funcionários, sobre a questão de não serem fiéis dizimistas nem ofertantes. Ganham do altar dinheiro santo, dinheiro suado, dinheiro labutado, dinheiro trabalhado, ganham do altar e não são fiéis a Deus. Um fiel dizimista é uma pessoa que honra a Deus. O infiel, ele é infiel no pouco, ele será infiel no muito. Eu sei que este é um dos assuntos mais difíceis que um líder tem que tratar. Como todos nós somos líderes espirituais, toda a igreja tem que saber, em primeiro lugar, que o seu líder é fiel. Eu me recordo quando eu estava ensinando isto aos pastores em Portugal. Os pastores tinham um hábito muito estranho, que eu não gosto. Era assim: eu sempre achei que o povo do ministério tinha que saber que eu sou dizimista, eu e minha mulher. Então, no dia da ceia, eu pego o meu cheque, preenchido na frente do bispo ou administrador, levo para a igreja e digo: está aqui o meu dízimo e da bispa. E o bispo administrador sabe que eu não rasgo este cheque, porque não vai nem sequer para as minhas mãos, vai para a mão do administrador, ele que deposita. Então, o que os pastores em Portugal faziam? Vinham com a mão fechada. Irmão, eles convencendo o povo: você tem que dizimar, você tem que ofertar. Eu já tenho aqui a minha. E um dia, eu pedi ao pastor que estava tirando o ofertório: irmão, eu estava ali na frente, o irmão tem a oferta? Eles têm, abra a mão. Não tinha nada, era mentira. Então o líder tem que ser fiel a Deus, dizimista. Tem que ser o primeiro ofertante. Aí eu mostro a minha oferta e minha semente. Eu trago a minha semente, mostro ao povo: estou trazendo 100, estou trazendo 200, estou trazendo um ano de televisão. Depois eu ponho no envelope e levo. Eles lá em Portugal passaram a vir com envelopes vazios. Está aqui dentro. E eu disse: abre. Não tinha nada. Amado, o líder não pode enganar ninguém. Aliás, como com Deus não se zomba, se você não for uma pessoa fiel, você não terá pessoas fiéis na igreja. É que eu posso pedir que a pessoa seja o que eu não sou. Então, eu penso assim: se alguém tem um chamado de Deus para trabalhar na obra do Senhor, tem que mostrar, tem que testificar, tem que mostrar que é comprometido, tem que mostrar que é bíblico.
Eu conheço bispos e pastores da nossa denominação que nunca foram dizimistas. E um dia desses eu estava confrontando um, sério, eu falei, você nunca dizimou aqui na igreja, você é bispo? Ele falou, eu ponho num envelope, eu não escrevo o nome. É outra mentira. O meu maior prazer da vida é mostrar que eu sou dizimista, escrever no envelope, é deixar isto ir para a administração, para todo mundo saber. Ele é fiel a Deus. Como é que eu poderia pastorear uma igreja de milhares e milhares de pessoas se eu não fosse um homem mão aberta para Deus? Se eu não, amado, se você não for capaz de confiar o teu dinheiro a Deus, você vai confiar em quem? Então, como é que eu posso ensinar uma igreja a ser fiel se eu não for fiel? Muitas igrejas não crescem porque o líder não é dizimista, porque o staff da igreja não é dizimista. Eu declarei numa reunião o seguinte: a partir deste ano eu não vou aceitar mais ninguém trabalhando na igreja se não for dizimista. Está ganhando dinheiro da minha unção. Seja ele o que faz manutenção, que varre, quanto o bispo que está na administração da igreja. Como é que uma pessoa ganha dinheiro santo, está na tua equipe e não é dizimista? Ou é parte do staff da igreja e não é dizimista? Então eu queria dizer, amado, isto é um dos assuntos mais difíceis de tratar dentro da igreja. Estabeleça claramente o que você espera do staff da sua igreja. Diga a todos, todos têm que honrar a Deus, 10% são sagrados, não nos pertencem. Mas você tem que mostrar com o seu exemplo. Não é com a mão fechada, não é com o envelope fechado, é com o exemplo. Eu vou lhe dizer uma coisa muito estranha, talvez você vá até zangar-se comigo e vai sair por essa porta. Eu vou lá atrás agarrar você. Eu não tenho comunhão com infiéis. Quando eu vou descobrindo quem são os pastores e bispos que não são dizimistas, eu ponho de lado. Não tenho comunhão nenhuma, não deixo entrar no meu gabinete. Porque se a pessoa aceita o desafio de Deus para o ministério, ele sabe que tem que ter compromisso com finanças. Nós não podemos estar no púlpito enganando as pessoas. Nós temos que ser fiéis. Então, se você não pode confiar em Deus nas questões financeiras, você não é merecedor do ministério. É completamente inaceitável para um pastor ou um líder não ser fiel a Deus. Nós não podemos aceitar um líder que está em desobediência a Deus. Então você tem que deixar primeiro claro com o seu staff. Quer trabalhar na igreja? Tem que ser dizimista. Quer trabalhar no governo da igreja? Tem que ser dizimista. Tem que ser ofertante. Porque eu odeio a hipocrisia, amado. Eu odeio hipocrisia. Às vezes ver uma pessoa do meu lado, que eu sei que não é dizimista, eu fico para morrer. Mas eu já deixei claro, não vou mais aceitar ninguém no ministério para trabalhar da igreja, ganhar do salário da igreja, se não for fiel a Deus. Não pode. Segundo lugar, você como líder tem que monitorar o envolvimento do teu governo na tua igreja com as questões financeiras. Pode ser que haja quem não gosta, não aceite. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Normalmente, quem é infiel nunca concorda com nada. Quem é fiel vai dizer amém. Quem é infiel vai reclamar, vai dizer, vai apontar, vai mostrar o teu sapato. Porque o pastor está com o sapato. Vai falar, vai pular. O fiel vai dizer, ainda bem que eu tenho alguém que administra a minha vida com Deus. Então, sem fidelidade, não se pode liderar, não se pode pregar, não se pode ensinar. Eu já decidi, não vou aceitar no meu staff quem desonra a Deus.
Não vou aceitar na minha comunhão quem não confia em Deus. Não aceito quem não aceita as propostas de Deus. Eu vou confrontar. Vou confrontar mesmo. E eu penso que não é por um acaso que eu estou dizendo isso. Sem compromisso do líder, a igreja é uma igreja infiel. Você ouviu o que eu disse? Sem fidelidade do líder, a igreja toda é infiel. Depois a pessoa diz, por que a minha igreja não cresce? Por que Deus não opera nada? Nunca há um milagre. Ninguém anda aqui, ninguém vê, ninguém é curado do câncer. Amado, sem verdade e fidelidade do exemplo, do paradigma, o povo não segue. Terceiro lugar, eu espero em Deus que cada líder do nosso ministério seja comprometido com o dizimar e o ofertar. Porque na realidade todos querem o altar, todos querem pregar, todos querem ser destaque. Mas uma igreja só cresce se houver fidelidade. E a fidelidade tem que começar com o líder da igreja. A fidelidade tem que ser com o staff da igreja. Amados, nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Eu não mostrei há pouco as qualificações. As qualificações. Se eu estou aqui na frente, eu tenho que saber que eu sou vitrine. E vitrine, meu amado, tem que estar pronto para a pedrada. Não há como termos no altar uma pessoa infiel. E eu vou lhe dizer mais. Não deixe uma pessoa sozinha mexer no dinheiro da sua igreja. Nós recomendamos sempre 3 pessoas, se possível até que não se deem muito, não sejam muito ligadas. O orçamento da igreja é sagrado. Desde o primeiro dia de ministério, há 35 anos atrás, eu comecei por pegar gente que roubava dinheiro na igreja. Eu me recordo, estava construindo a minha primeira igreja, aos trancos e barrancos, luta. E eu não sabia disso, que uma pessoa sozinha não pode mexer no dinheiro da igreja. Ou é o pastor que mexe, ou se ele entrega para uma administração, tem que ter 3 pessoas. E eu me recordo que eu tinha um diácono, recolhia o ofertório, passava no corredor, ia para o meu gabinete, demorava um pouquinho e voltava. E o Espírito começou-me a dizer, esse diácono está roubando. Isto foi há 35 anos e meio atrás. Ele entrou um dia, eu pedi para todo mundo cantar um corinho e eu fui. E quando cheguei, ele estava abrindo os envelopes, na hora metendo o dinheiro no bolso. Eu fechei a porta e disse, olha, eu não vou, você é jovem, eu não vou lhe dar um par de chapadas, porque se fosse meu filho eu faria. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, você maculou a sua vida para o resto da vida. Você roubou na casa de Deus. Tira o dinheiro que você tem no bolso. Não tenho nada, então vou eu tirar. Estava cheio. Segunda, eu tenho muitas histórias. Nós estamos construindo a nossa catedral e um dos nossos principais pastores da igreja quis que eu fosse à casa dele comer um churrasco. E quando cheguei na casa dele, ele tinha a casa dele era como se fosse a igreja, com colunas preta e branca, colunas grandes de mármore, janelas de alumínio, parecia a fachada da nossa igreja. Eu disse, meu amado, a impressão que eu tenho é que eu estou chegando à Catedral Cristo Vive. Onde é que o irmão arranjou este mármore, este granito? Ele olhou para o bispo Mussalã e falou, foi o Mussalã que me deu. O Mussalã disse, eu não. Ele ia de noite, roubava, furtava as placas de mármore e granito da igreja, as janelas de alumínio que nós construímos na igreja e construiu a casa dele toda com coisas roubadas. Eu deveria ter dado um corte nesse homem, não dei.
Até que um dia, eu estava sentado no altar antes do ofertório e recebo uma carta dizendo assim: apóstolo, já trouxe esta carta escrita de casa porque o pastor fulano de tal rouba no altar na sua frente e o senhor não vê. Então nós tínhamos 5 pessoas tirando oferta e esse senhor ficava no último. Ele andava com uma cartela, pegava o envelope, botava. Quando ele via que o envelope estava cheio, botava. Depois saía na frente de todo mundo, abria a bolsa dele e colocava no segundo banco da igreja. Todo mundo via, ninguém dizia nada, até que um pastor resolveu dizer. Então, um dia, no próximo domingo, nós preparamos as câmeras de televisão, os seguranças da igreja, e eu estava olhando e via ele botando naquela cartela. E me deu uma ira, amados, ira santa, sabe? Aquela ira de dizer, pô, eu pago um preço tão caro para ser ministro, e ele me roubando no altar. No altar! E quando ele já estava bem cheinho, e saiu, sentou no segundo banco, abriu a mala dele e botou, eu já estava todo mundo avisado, a igreja começou a cantar alto e eu fui confrontá-lo. Eu disse, você é um ladrão. Está filmado. Ele falou, não, isso é o bispo Zé Carlos, está armando uma armadilha. Eu falei, não, você é ladrão. Você nunca mais vai sentar nesta igreja, rua. Ele saiu, foi para casa e começou a maquinar contra a igreja. E eu mandei um recado pela filha dele, disse, se ele vier aqui e devolver o dinheiro todo, está perdoado. Se ele não devolver o dinheiro todo que roubou desta igreja, ele não pode mais ser ministro do evangelho, está debaixo de maldição, mas tocar nas coisas de Deus, está debaixo de maldição. Não voltou. Ele mandou um recado, disse, eu só volto quando Deus matar o apóstolo Miguel Ângelo. Mandei um outro emissário à casa dele. Eu sou da paz. Diga para ele voltar. O irmão Jurandir foi à casa dele e disse, venha. Ele disse, só volto quando Deus matar o apóstolo. Tá bom, então não volto. Uma semana depois, recebi um telefonema. O pastor morreu naquela noite, sentado com o controle remoto na mão, estava vendo televisão. Uma semana depois foi encontrado. Já não era o pastor que estava lá, né? Vocês sabem, uma semana depois já estava todo em decomposição. E eu estou aqui. Amado, eu tenho muitos exemplos de gente que mexeu no dinheiro de Deus. Muito. O último agora era um policial de segurança. Nós temos as urnas da igreja que não tinham boca de lobo, tinham a entrada. Ele arranjou um anzol que entrava dentro da urna e pescava. Então eu queria lhe dizer que o dinheiro da sua igreja é a coisa mais sagrada que existe. Só você pode determinar para que é, o que não é, quanto gasta, quanto não gasta. Só o anjo da igreja pode. Só o bispo ou o pastor da igreja. Não deixe ninguém mexer no dinheiro se não for da sua inteira confiança. Eu um dia fui no interior de São Paulo, uma igreja nossa, visitar. E eu reparei que acabou o ofertório. Estamos falando para os líderes, hein? E eu reparei que uma diaconisa juntou as bolsas, saiu por uma porta lateral, foi por uma outra porta, passou por... E eu estou acompanhando tudo. Pelos vidros da igreja. Entrou, ficou, mexeu, e eu estou vendo. Mexeu, voltou. Aí eu perguntei à líder da igreja, a senhora dá autorização que uma pessoa sozinha, por que não deixa as bolsas aqui, ou então guarda ali atrás? Porque saiu lá para fora, para a rua, passou lá por trás, entrou numa sala, voltou, eu acompanhei tudo. É da minha confiança. Eu ponho a mão no fogo. 3 meses depois recebi um telefonema dessa senhora e me disse, apóstolo, o senhor não sabe o que essa senhora roubou na minha igreja? Estou falando termos um pouco pesados, furto, roubo, porque é indigno alguém tratar o dinheiro sagrado inescrupulosamente. O dinheiro de Deus é sagrado. Só
o pastor da igreja, o líder da igreja, o anjo da igreja, o bispo da igreja, tem autoridade de Deus para dizer, isto é para isto é para aquilo, isto é para aquilo, põe no banco, passa cheque. Ninguém no meu ministério mexe nessas questões, sou eu que assino todos os cheques da igreja. Não deixo ninguém assinar. Porque nos tempos que eu deixava, todos, sem exceção, furtaram. Então eu queria terminar este pensamento lhe dizendo, o pastor tem que ser fiel, para que toda a igreja seja fiel. Não há outro caminho. Ou é a verdade, ou é a derrota. Ou é a verdade, ou é a derrota. Deus só honra a igreja cujo líder vive a Bíblia. Colossenses 3:25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acessão de pessoas. Se eu pratiquei uma injustiça, eu recebo o troco da injustiça. Porque Deus não faz acessão de pessoas. Só o pastor, o bispo, o anjo da igreja pode determinar o que é feito com os recursos da igreja. Porque uma igreja que entra 20 mil reais, é uma igreja boa, mas são 20 mil reais. Mas uma igreja que entra 1 milhão ou 500 mil, meu amado, prepare-se que o diabo vai armar. E eu tenho apanhado alguns casos graves. Nós temos aqui testemunha desse último policial que nos roubava uma média de 25 mil reais por mês. Porque depois passamos a fazer a nova administração e foi provado isso. Então eu queria deixar esta palavra. Não há igreja que cresça sem a fidelidade do seu líder. Não diga às pessoas que você ganha 5 se você ganha 10. Seja honesto. Diga às pessoas quanto você ganha da igreja, pelo menos o teu staff. Porque quem faz a minha declaração de imposto de renda é o meu contador da igreja. Eu não tenho nada a esconder. O que eu tenho foi fruto do meu trabalho, foi fruto de 38 anos de trabalho. Está tudo escrito, tudo anotado. Quem o faz é o contador da igreja. Eu não tenho uma escrita escondida, eu tenho uma escrita aberta. Eu mostro o meu dízimo uma vez por mês. Eu sou fiel a Deus. A minha esposa tem o seu salário, ela dizima antes de ir para a igreja, dizima em casa, entrega na minha mão. Porque nós entendemos que dinheiro é o sangue da igreja. Se garroteia, acaba a igreja. Se flui, a igreja cresce. Seja fiel. Não tenha medo de acreditar que o seu dízimo traz recompensa. O dízimo da sua igreja, que você manda para a sede, traz recompensa. Porque se você não for capaz de acreditar em Deus, amado, você vai acreditar em quem? Como é que uma pessoa da sua igreja vai acreditar em você se ela sabe que você não acredita? Seja fiel. Deus vai te honrar. Nós estamos aqui para acertar o compasso, para crescer a igreja. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, completamos a primeira parte desta manhã. A semente foi semeada. E agora, Deus, ela já está germinando. Já está dando frutos. A 30, a 60 e a 100 por um. Já estás, ó Deus, mostrando que vale a pena ser extremamente zeloso com a graça. Não deixar mesclar a lei com a graça.
ser dedicado, entusiasmado, ser fiel. Ter essas qualidades que se trabalham, essas qualidades que Deus quer que tenhamos. Obrigado, Deus, porque a tua noiva é a tua igreja. Tu tens mostrado o teu favor para conosco. Às vezes, Deus, até nosso coração sente que nem éramos merecedores de tanto, Pai, mas Tu assim quiseste. Tu assim dás, Tu estendes a mão, Tu és fervoroso também para conosco. Tu amas quem te ama. Tu te fazes forte para com aquele cujo coração é totalmente de Deus. Por isso, Senhor, nesta hora, eu levo ao altar cada um dos nossos líderes, Pai. E se há alguém aqui lutando com as questões de saúde, com problemas emocionais, ou problemas de família, Pai, ó Deus, faz agora o milagre, Pai. Cura, Deus, liberta, transforma, que para que no final deste congresso, voltem novos homens, novas mulheres, Pai, encorajados, Deus, fortalecidos, hermanados, unidos, para que todos digam: nesta cidade há uma mulher de Deus, nesta cidade há um homem de Deus, ele é estimado, ele mostra o caminho, ele é admirado. Sim, Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que Tu semeaste esta manhã. Agora nós vamos ter um momento de comunhão em torno de uma mesa. O alimento será abençoado pelas Tuas mãos carinhosas. Abençoamos as mãos que prepararam e serviram para a Tua glória. Mais uma vez, Senhor, eu te peço, recompensa, Pai, a nossa querida pastora Jana, a igreja aqui do Sul, Senhor, por todos aqueles que trabalharam durante todos estes meses, Deus, às vezes perdendo o sono, às vezes até inquietos, Senhor, na questão de que alguma coisa não pudesse estar bem ou certa, mas Tu honraste, Tu deste o melhor. Honra-os, ó Pai, honra-os com a Tua glória, a Tua graça e o Teu favor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.